Olá, meu nome é Juliana, eu sou nutricionista materno-infantil e nessa semana de conscientização sobre alergia alimentar, eu venho falar para vocês sobre traços de proteína e sobre contaminação cruzada, que na verdade o termo correto é contato cruzado, que nada mais é do que a transferência da proteína de um alimento que naturalmente contém aquela proteína para outro alimento que naturalmente não conteria aquela proteína. Então, por isso que a gente costuma usar o termo de que aquele alimento está contaminado com uma proteína que não deveria conter ali, né? Seja do ovo, seja do leite, do trigo, ou qualquer que seja a proteína que a criança ou o paciente seja alérgico e que não deveria conter naquele alimento naturalmente, né? Não faz parte dos ingredientes daquele alimento. Então, esse tema é muito importante porque a gente precisa ter em mente que a alergia, ela é qualitativa e não quantitativa. Então, não é a quantidade, né, de proteína ingerida que vai determinar se a criança vai desenvolver uma reação alérgica ou não. Basta uma pequena partícula daquela proteína que a criança é alérgica para que, quando entra em contato com o organismo da criança, quando essa proteína chega lá no intestino da criança, ou às vezes até antes, né, através das vias aéreas, da respiração, ou através da pele, basta uma pequena partícula para que o sistema de defesa daquela criança, que é extremamente poderoso, está armado contra aquela proteína, ele se manifeste, provocando reações inflamatórias, como no caso das alergias tardias, ou reações imediatas, né, como no caso das alergias já imediatas. Então é muito importante a gente ter esse controle, esse cuidado na manipulação dos alimentos e saber do que se trata quando a gente lê lá no rótulo, pode conter traços dos alimentos. Então o que significa? Quando o fabricante coloca lá no rótulo, pode conter traços de alimento, é porque naquele maquinário, naquele equipamento, naquela máquina, ele usou a mesma para fazer algum produto que continha leite, lavou muito bem aquele maquinário, porém, partículas de proteínas que são muito pequenininhas pode ter ficado depositada ali, aqui, em algum cantinho que o processo de lavagem, por mais que ele se repita várias vezes, pode não ter sido suficiente para eliminar aquela proteína. E aí, quando ele vem produzir um alimento que não continha aquela proteína no mesmo maquinário, aquela partículazinha de proteína que ficou depositada ali no maquinário pode ser transferida para o alimento que não deveria conter aquela proteína, e aí ocorre a contaminação, né? O contato cruzado, e aquele alimento passa a estar contaminado. Mas uma vez que contém aquela proteína, tem uma partículazinha, a criança ou o paciente alérgico ingere aquele alimento, ele acaba tendo reações, né? Muitas vezes, às vezes a gente até não percebe uma reação, mas gera uma inflamação ali gastrointestinal, uma inflamação, né, um refluxo oculto ou qualquer outro sintoma que a criança apresente. Então é muito importante saber que a criança que é alérgica, ela não pode consumir os alimentos que contêm traços daquela proteína a qual ela é alérgica, né? A não ser quando a gente já está numa fase mais de enfrentamento, de desensibilização, ok? Então, espero ter contribuído. Um beijo grande e vamos juntos nessa força-tarefa para conscientizar as pessoas sobre a alergia alimentar.